Bom, nós vamos trabalhar hoje uma frase de Joana de Ângeles, onde ela diz o seguinte: a tua vida possui um alto significado. Descobrir o sentido da existência e, para que te encontres aqui, eis a tua tarefa principal. Com essa mensagem, Joana de Ângeles nos coloca para refletirmos o que é que nós estamos fazendo enquanto encarnados e como estamos conduzindo a nossa existência nesse plano, né? Qual é o significado que nós temos dado à nossa existência diante de Deus, diante de nós mesmos? E aí, caso isso não ocorra, né, caso a gente não se situa dentro desse planejamento, descobrir o sentido da existência e para que te encontres aqui, eis a tua tarefa principal. Ora, se a gente não consegue entender, compreender o significado de estarmos aqui, por que realmente nós estamos aqui, né? Nós vamos ter que descobrir por que isso ocorre, né? Para que a gente possa dar à nossa existência um sentido real, um sentido que vai além da matéria, um sentido dentro do aspecto espiritual. Então, com essa mensagem, Joana de Ângeles nos faz reportar a nós, espíritos encarnados, a compreensão e o entendimento da nossa posição diante da nossa existência e diante da nossa própria vida. Bom, retomando os nossos estudos da semana passada, na prática, pequenos exercícios de afirmação da personalidade e do autodescobrimento dos valores adormecidos funcionam como terapia valiosa por estimular ao assistido a novos e contínuos desafios cotidianos. Então, ou seja, todo esse trabalho, todo esse estudo que nós fazemos aqui no Lar de Maria, no NAI, tem por objetivo dar a nós uma compreensão da nossa existência. E como fazemos isso? E como colocamos isso em prática? Porque não adianta nada nós estudarmos, ficarmos estudando aqui o ano inteiro, acolhendo teorias sem nenhuma aplicação na prática. Porque todo conhecimento, ele deve e tem por objetivo exatamente fluir na prática, para que a gente possa fazer da nossa existência um instrumento melhor enquanto encarnados em todos os aspectos, né? Aonde nós nos encontramos. E para que a gente possa nos condicionar a isso, é necessário, entre outras coisas, fazermos exercícios diários, sendo que esses exercícios ele tem que ser contínuo, permanente, mas não adianta nós sonharmos numa prática mais elevada, mais relevante, se nós não temos condições ainda de trabalharmos as pequenas causas ou as pequenas coisas. Então ela nos condiciona a praticar pequenos exercícios de afirmação da personalidade, já dentro de um propósito evolutivo, buscando o autodescobrimento daquela centelha de luz que habita em nós, para que a gente possa trabalhar isso. Porque muitas vezes são instrumentos que nós utilizamos que estão muito aquém ainda da nossa capacidade, em função da nossa visão turva, da nossa visão deturpada em relação
a nossa visão espiritual. E quando nós começamos a dar esses primeiros passos, começamos a enfrentar essas dificuldades com serenidade, com honestidade para conosco mesmo, nós vamos descobrindo o quanto é valioso esse trabalho e torna-se ainda muito melhor quando aplicamos esse conhecimento, esse exercício na ajuda dos outros. Toda vez que nós ajudamos os outros, de qualquer forma, nós estamos fazendo uma terapia ocupacional, uma terapia onde vai nos proporcionar uma leveza, vai nos proporcionar uma coisa gostosa interior, exatamente em função disso, né? E isso faz com que a gente cada vez mais autoconfiança, sedimentando em nós uma prática virtuosa para que a gente possa fazer disso uma constância da nossa existência. Ou seja, vamos começar exercícios pequenos passos, pequenas afirmações. A partir das coisas pequenas, nós vamos atingindo as coisas maiores, dentro de uma proposta permanente, contínua de desenvolvimento. E aí nós vamos adquirindo conhecimento, amadurecendo o espírito para a prática do bem, e com isso nós vamos criando novos hábitos para que possamos amanhã enfrentar dificuldades maiores que nos irão apresentar. Então, quando nós trabalhamos as coisas menores, pequenas, quando ainda temos essa possibilidade, nós estamos, na verdade, construindo, sedimentando em nós uma condição do espírito para que amanhã, diante das adversidades que virão, o espírito terá condições efetivas de trabalhar isso de uma forma mais amadurecida, porque todos nós estamos sujeitos de uma hora para outra passar por adversidades. Isso faz parte da nossa existência. Nenhum de nós está isento de algum momento da nossa existência passar por dificuldades, quer seja dificuldades próprias, quer seja em relação às pessoas que estão conosco, né? Que nos fazem muitas vezes refletir sobre a nossa existência. E só através desse exercício permanente é que vai nos dando a capacidade, o amadurecimento, para que, se houver necessidade amanhã, estarmos em condições de enfrentarmos as dificuldades maiores. Com estímulo e o exercício diário, vão-se coroando de resultados favoráveis, eliminando o sutil complexo de inferioridade. Ou seja, toda vez que nós vamos trabalhando o nosso eu, vamos trabalhando esse crescimento interior, nós vamos melhorando a nossa capacidade de elevar-se espiritualmente. Porque nós sabemos que a nossa personalidade, o nosso eu, é cheio de vícios, é cheio de complexos, é cheio de inferioridades. E dentre essas inferioridades, nós temos aquelas que nos faz sentir-se pessoas menores, pessoas acanhadas, diante dos outros, diante da vida, diante do nosso trabalho. E esses complexos, que muitas vezes o Espírito guarda e traz consigo, vai impedir ou dificultar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Então, através do estímulo desses exercícios,
nós vamos exercitando, né, para que a gente possa eliminar todas essas dificuldades que o Espírito traz consigo. Pouco a pouco, a culpa perturbadora, medo das coisas e dos outros e da vida. Ou seja, quando nós criamos esses sentimentos, nós trazemos a reboque também sentimentos de culpa, perturbações, medos, enfim, todas essas condições inerentes à alma que dificultam ainda mais o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então nós temos a obrigação, sim, de procurar, dentro da nossa capacidade, elevarmos. E quando nós não encontramos em nós essa capacidade, esse amadurecimento, nós temos que ter a humildade para buscarmos ajuda, buscarmos acolher isso em relação a outras pessoas que já detêm um conhecimento um pouco mais elevado, que vai nos dar esse suporte para que a gente possa também enfrentar isso. E normalmente nós vamos encontrar isso com pessoas já habilitadas para isso, e algumas casas, né, que têm condições de nos proporcionar esse autoconhecimento, juntamente com terapias que muitas vezes são necessárias para que os dois possam andar juntos. Estudos, conhecimento e terapias, né? E aí nós vamos passar a acreditar em nós mesmos. Aí nós vamos perceber a importância que nós temos em relação a nós, em relação às leis divinas, em relação a Deus. Tudo isso que nós falamos tem por objetivo exatamente proporcionar em nós uma autoconfiança, proporcionar em nós, em cada um de nós, um crescimento, uma elevação do ser que habita em nós, sem nenhum complexo de inferioridade, quer seja de natureza física, quer seja de natureza intelectual ou mesmo espiritual. Porque pela individualidade que nós somos, todos nós, sem exceção, somos grandes e pequenos ao mesmo tempo. Nos tornamos grandes quando nós analisamos, através de uma autoanálise, verificamos o quanto que crescemos. Somos pequenos quando verificamos que nós somos aprendizes e quanto nós temos ainda que crescer. Então, nenhum de nós é grande o suficiente e nem pequeno, porque essa visão nós temos que ter de forma individualizada de nós mesmos. E aí nós vamos sedimentar em nós uma autoconfiança que precisamos, porque não precisamos de forma alguma espelhar ou comparar ou exigir de nós comportamentos idênticos a outras pessoas, se nós ainda não atingimos aquele grau evolutivo ou aquela capacidade intelectual ou aquela aprendizagem moral para que a gente possa nos classificar como seres inferiores. Nós temos que ter uma capacidade para fazermos uma autoanálise de nós mesmos e nos posicionarmos sempre como aprendizes, porque na condição de aprendizes nós saberemos que nós estamos sempre a caminhar. Aqueles que se julgam capazes de já ter encontrado o cume da montanha dentro da sua elevação moral, espiritual ou intelectual, com certeza é um indivíduo que ainda está na base da montanha. Ele não conseguiu ainda despertar nele esse crescimento da humildade interior. Caso contrário, com o tempo, a pessoa torna-se desagradável, acreditando-se não ser amada, sempre traída pelos amigos,
sempre deixando à margem dos empreendimentos que se realizam à sua volta, acumulando mágoas, desabores injustificáveis com tudo e com todos. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Quantas vezes nós nos tornamos assim? Pessoas, amargas com a vida. Pessoas que não conseguem mais o sorriso, que não conseguem aquele brilho nos olhos. As pessoas que se julgam inferiorizadas, Se nós não tomarmos cuidado em relação à situação que nós relatamos atrás, nós podemos em algum momento estar dentro dessa condição que não é ideal para ninguém. Uma condição que nos faz refletir agora: será que vale a pena nós deixarmos chegar nesse estado? Onde a pessoa torna-se desagradável, uma pessoa que se queixa de tudo, que lamenta-se de tudo, aquela pessoa que não tem ânimo para nada, aquela pessoa que a gente vê que é um derrotado. Se nós formos olhar as nossas dificuldades, os nossos problemas, e se deixarmos a derrota nos incendiar, nós vamos ser eternamente derrotados. Porque as dificuldades estão aí exatamente para serem superadas. Tudo isso é prova. E algumas vezes são expiações. Não importa se é prova ou expiação, o fato é que nós temos que superá-las. E só podemos fazer isso conscientes da nossa proposta de crescimento e desenvolvimento. Os infortúnios virão, as dificuldades estarão sempre batendo a nossa porta, mas nós temos que ter essa capacidade para enfrentarmos esses desafios, enfrentarmos essas situações. Não tem como nós fugirmos disso, Então a única forma de nós tornarmos pessoas melhores, pessoas agradáveis, pessoas úteis, pessoas com autoconfiança em si mesmo, é fazendo essas práticas diárias para que a gente possa desenvolver-se. Não tem outra forma. Não existe mágica, não existe milagre. Cabe a cada um de nós, dentro da sua possibilidade, proporcionar esse crescimento, esse desenvolvimento, O mau hábito de evitar-se responsabilidades e deveres que parecem insuportáveis conduz o indivíduo a uma falsa comodidade assinalada pela conduta leviana e infantil. Quantas vezes as pessoas, fragilizadas espiritualmente e não querendo crescer, ela vai encontrar nos maus hábitos o seu suporte diário, onde ele vai se acomodar dentro dessa situação e não vai querer sair, porque mesmo nas coisas ruins a gente também acostuma, e tudo que nós fazemos e fazemos de uma forma contínua e permanente através dos hábitos. Tanto podemos adquirir bons hábitos como maus hábitos. E sabemos perfeitamente que tanto faz um ou outro, depois de enraizado em nós, fazer a sua eliminação é muito difícil. Evidentemente, os bons hábitos nós não vamos eliminar, pelo contrário, nós vamos fazer com que ele se mova. Mas os maus hábitos que se instalam, esse, como erva daninha, tem que ser destruído. E como fazemos isso? Essa substituição, criando bons hábitos. Todos os seres humanos existem para realizar o crescimento interior, a sua individuação embasada na lei do progresso. E isso aqui nós já comentamos uma vez,
aliás, várias vezes. Não adianta o indivíduo insistir em não querer desenvolver ou crescer. Ele pode passar uma existência inteira, não ligando para si, não valorizando a si próprio, mas vai chegar um momento, ainda que não seja nessa existência ou numa existência futura, ele vai ter que se desenvolver. Se nós sabemos de antemão que isso acontece com todos nós, por que não empregar todos os esforços agora, enquanto podemos, para que possamos crescer e desenvolver? Por quê? Aqui não fala alguns, todos os seres, indistintamente, vão ter que passar pela lei do progresso. Nenhum de nós vai ficar estacionário, nenhum de nós vai ficar paralisado, nenhum de nós vai ficar na condição estática. Nós temos que movimentar, e o movimento é em relação ao crescimento do nosso progresso. E isso passa naturalmente pelo nosso dia a dia, em relação aos nossos familiares, em relação ao nosso trabalho, em relação às pessoas que estão conosco. É o arroz com feijão mesmo, é aquilo que nós trazemos conosco no nosso dia a dia. Então nós temos que nos valorizar enquanto pessoas, nós temos que buscar esse crescimento, esse desenvolvimento como uma coisa útil, como uma coisa saudável, como um bom hábito que devemos ter para conosco mesmo. Qualquer pergunta? Ninguém, mas ninguém mesmo, atinge o cume de um monte, de uma montanha, sem haver superado as dificuldades iniciais das baixadas. Por isso que muitas vezes nós fracassamos ou criamos dificuldades no nosso desenvolvimento, do nosso progresso, porque muitas vezes, pela nossa ansiedade, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, nós queremos, como diz aí na gíria, dar passos maiores que a nossa perna. Nós queremos atingir logo nesse cume, sem passarmos por uma trajetória que nos dá essa base, essa sustentação. Só vamos atingir o cume de qualquer montanha quando estivermos escalado passo a passo até chegar lá. Ninguém vai voando até lá. Nós temos que caminhar. E esse caminho, ainda que seja árduo, é um caminho necessário. Por isso que nós falamos que não existe milagres nos acontecimentos. O que existe são esforços, vontade, fé, querer, Isso que existe. E quando nós acreditamos em nós, acreditamos no nosso potencial, nós vamos subir essa montanha sim, com todas as dificuldades que se apresentam, mas nós vamos chegar. Não tenha dúvida disso. E quando falamos isso quer dizer trabalho, conquista profissional, conquista de bom relacionamento, conquista de saúde para o corpo físico e para o campo psíquico, que são conquistas que se faz através do nosso caminhar. E cada um de nós temos o nosso potencial, cada um de nós temos a nossa capacidade de caminhar. Uns conseguem caminhar mais rápido, outros nem tanto. Mas o fato é que ninguém pode ficar esperando que alguém vai pegá-lo aqui no pé do monte e colocá-lo lá em cima, onde ele acredita
que é o lugar dele. Muitas vezes, pela vaidade, pelo orgulho, a gente fala, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa capacitada, eu sou uma pessoa iluminada. Por que eu estou aqui? Eu tenho que estar lá no lugar do outro. E não é bem assim. E a gente sabe que não é. Então, por isso que nós temos que ter essa proposta coerente conosco mesmo. Se eu estou aonde estou, porque ainda eu não fiz o suficiente para atingir um outro padrão, um padrão mais elevado. Ah, mas eu não atingi porque fulano, ciclano me derrubou, fez isso, fez aquilo. Todas as dificuldades, aqui, todas as dificuldades nós vamos passar, não importa qual. Mas se nós tivermos fé, acreditarmos em nós vamos chegar lá. E o exemplo disso, na semana passada nós falamos, quando nós referimos ao atual presidente Bolsonaro, né? Quem em 2010 acreditava nele, em ser o presidente, se não ele próprio? Ninguém mais acreditava nele. Aí eu pergunto, como que ele chegou lá a ser presidente? Será que alguém pegou ele e colocou lá na presidência? Não. Ele construiu esse caminho. E construiu um caminho diferente. Então, como ele fez para atingir seu objetivo, para atingir o que ele tinha em mente, ele traçou uma coordenada, um plano, para que pudesse chegar lá. Né? E assim nós podemos fazer em escalas menores. Nenhum de nós aqui, acredito eu, né, que tem, né, em nós essa vontade de amanhã ser presidente. Mas se tivermos, por que não? Mas outras conquistas menores nós podemos ter. E que conquistas são essas? De ter um trabalho melhor, de ter um estudo melhor, de ter um relacionamento melhor, de ter uma saúde melhor. É isso. São coisas do nosso dia a dia que fazem nos refletir o que nós podemos fazer para construir isto. Não é para os outros, não. É para nós mesmos. Está dentro daquela lei de progresso que nós vimos aqui. Né? Vencido uma etapa, mais fácil torna-se o avanço na direção de outra, até atingir o objetivo almejado. Aqui, nós acompanhamos a lei do universo, a lei natural. Nada dá passo além da sua capacidade, nada dá saltos. Tudo que acontece na natureza tem o seu tempo certo. O tempo de germinar, o tempo de nascer, o tempo de dar o fruto, de amadurecer, dar flores. Tudo tem seu tempo. O tempo da criança, o tempo do adolescente, o tempo do adulto, o tempo do idoso. Tudo dentro do seu tempo. Nada dá saltos. E se nós acompanharmos a mãe natureza, que é sábia por excelência, nós vamos encontrar isso aqui. Nós vamos por etapa. Por isso que Santo Agostinho, ele fazia uma enquete consigo mesmo todas as noites. Ao deitar, ele fazia uma autoavaliação. Como foi meu dia? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu posso fazer para que eu me torne uma pessoa amanhã melhor? Por que nós não podemos, né, acompanhá-lo nesse planejamento evolutivo? O que nos impede? Nada. Nós podemos perfeitamente, antes da nossa oração noturna, antes de adormecermos, fazermos esse questionamento para nós mesmos. Bom, o que eu fiz hoje? O que eu fiz de bom?
que eu fiz que não foi muito legal? Né? Tenho condições de refazer ou melhorar isso amanhã? Se eu tiver, eu vou fazer. Se eu não tiver, eu não vou criar nenhum remorso e nenhum sentimento de culpa por conta disso. Porque nós já sabemos que sentimento de culpa, remorso, não nos leva a lugar algum. Pelo contrário, vai martirizar o nosso espírito sem nenhuma vantagem de crescimento. Né? Então, o que nós temos que fazer é avançar sempre na direção certa. E se por alguma coisa esse caminho houver encruzilhadas, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma reflexão. Nós vamos pedir a Deus que nos oriente qual o melhor caminho, porque nós sempre temos conosco os nossos anjos da guarda. Todos nós, sem exceção. Por isso que eles estão aí para interagir conosco, para nos orientar, para nos intuir. É só deixar essa antena ligada, esse canal com o plano espiritual, e receber essa sintonia, essa orientação. Porque dúvidas nós sempre temos, e sempre vamos ter, em função da nossa imperfeição. Mas isso não quer dizer que nós estamos fadados a errar sempre, não. E ainda que possamos errar em alguma coisa, vamos refazer isso. O fato é que nós temos que caminhar. Pior do que não caminhar e não errar é ficar parado, ser omisso. Porque, como nós já vimos, a lei de progresso exige de nós o crescimento, a evolução, a movimentação. Na busca da saúde psicológica também é assim. Não deve haver precipitação e nem destemor, que pode parecer heroísmo. Nenhum de nós devemos ser heróis por almejar isso como sendo uma glória. Deus não nos quer heróis. Deus nos quer pessoas que possam caminhar dentro da capacidade de cada um. Então não adianta nós criarmos sentimento de heroísmo para atingirmos determinadas situações, porque não vale a pena. É preferível nós termos um condicionamento maduro, amadurecido, sim, para caminhar dentro de um planejamento que nos dê essa condição sem que precisamos ser heróis. Né? Isso nós estamos referindo, lá atrás referimos sobre a questão material, sobre a questão do trabalho, sobre a questão familiar, sobre a questão de emprego. Aqui nós estamos trabalhando a questão psicológica. Por quê? Nós ainda temos muito que aprender dentro da área psicológica, dentro do nosso psiquismo, porque é ainda um véu para muitos de nós. Por quê? Na verdade, quando se fala em psiquismo, nós nos referimos ao comportamento da nossa alma, ao comportamento do nosso espírito, porque é ali que está a sede, né? E qual é o comportamento do espírito diante da vida, diante de nós mesmos, em relação ao nosso corpo físico, né? Quase todos os triunfadores viveram momentos de medo e de perplexidade antes de alcançar o êxito que ora coroa as suas existências. Nós podemos ver isso na história. Muitos daqueles que conseguiram vencer, que conseguiram chegar ao cume, passaram por medo, por perplexidade. Isso faz parte da natureza humana. Isso faz parte do nosso crescimento. Isso aí não é desmérito para ninguém.
não é colocar ninguém na condição inferior. É natural que sintamos assim. Isso faz parte. Mas controlar o medo também faz parte da labuta que nós temos que ter no nosso dia a dia. Porque nós já referimos aqui em relação ao medo. Nós somos seres medrosos por natureza. Nós temos medo da vida, temos medo do suicídio, temos medo da morte, temos medo da doença, temos medo de não sermos pessoas queridas, temos medo de errar, temos medos, enfim, a vida é feita de medo, 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 e o medo, quando ele atinge um grau de elevação, ele nos prejudica muito, porque nós já trabalhamos isso aqui também. Quando nós criamos o medo, nós criamos no nosso pensamento essa figura do medo, e o nosso cérebro, ele não tem capacidade para distinguir o que é real do que é imaginário. Se nós temos um medo imenso de cobra, um exemplo, e se nós olharmos ali uma tira de pano ali e acharmos que aquilo ali é uma cobra, o nosso cérebro vai comportar como se ali realmente tivesse uma cobra e não uma tira de pano, porque ele não distingue uma coisa de outra. Então esse medo, em grande parte, é o fruto que nós criamos na nossa mente. Então, ao fazer pelos neurônios do sinapse, ele vai levar consigo todas aquelas substâncias nocivas aos nossos organismos. As toxinas, oxitocinas, em função de medo. Então, esse medo é que nós temos que extirpar do nosso pensamento, do nosso psiquismo, que é apenas um dos elementos, né? Porque somente eliminando o medo é que nós iremos alcançar a nossa proposta, a nossa elevação, chegarmos ao ponto. Com medo ninguém chega lá. Aí sim, nós vamos coroar a nossa existência como um ser que nasceu, viveu, foi útil e conseguiu desvencilhar-se do corpo físico dentro de uma condição espiritual satisfatória, sem heroísmo, mas dentro de uma consciência que dá a nós a segurança do progresso e da elevação. Assumir, portanto, as próprias dificuldades constitui um dos passos necessários para superá-las. Isso é inevitável, né? Ou seja, não adianta terceirizarmos, não adianta julgar nas costas dos outros as nossas dificuldades. As nossas dificuldades são nossas. Nós que vamos ter que conduzir esses fardos. A forma como conduzi-lo vai depender da nossa capacidade de entender. Ou nós podemos colocar em cima de um carrinho e arrastá-lo com mais facilidade, ou podemos jogá-lo nas costas e ir gemendo, caminhando com ele. Isso depende de cada um de nós. Como que nós queremos carregar as nossas dificuldades? Aos prantos, aos gritos, ao desespero, ou queremos trabalhar essas dificuldades com serenidade, com fé, com calma, com sabedoria? Não é o outro que vai fazer isso por nós, não. É nós, cada um de nós, que vamos tomar a decisão de como nós vamos superar essas dificuldades, né? Porque não tem como, as dificuldades estão aí. Repito, nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós não temos como fugir disso.
Não temos como fugir disso também, que nós somos espíritos reencarnantes. E como tal, estamos aqui para crescer, para desenvolver. Não podemos fugir também do nosso planejamento reencarnatório, que é notório para todos nós. Não podemos também esquecer a lei de causa e efeito. Não podemos também esquecermos da lei de atração. Então são todas essas situações que faz com que essas dificuldades sejam maiores ou menores. Porque à medida que nós vamos nos compreendendo como ser espiritual e a nossa capacidade de superação, isso vai ficando mais fácil. Porque não adianta nós ficarmos chorando, aniquilados no canto, aguardando a morte chegar. Porque ela é inevitável para todos nós. Mas podemos fazê-lo com dignidade, podemos fazê-lo com sabedoria, podemos fazê-lo com amor, podemos fazê-lo com a arte de viver. Porque a morte é apenas uma consequência da nossa existência. Mas não devemos preocupar-nos com a morte, devemos nos preocupar com a nossa vida. Porque aí sim, a vida que é primordial. Porque a morte vai ser uma consequência natural. Mas a nossa existência não. A nossa existência, quem está no comando, quem está no piloto, somos nós. Nós que estamos na direção. Nós que devemos dar o tom que queremos para a nossa existência. Né? Qualquer sentimento de culpa deve ser transformado em auto-perdão. É aquilo que nós falamos, Andrés. Jamais, por nenhuma circunstância, devemos criar qualquer sentimento de culpa ou remorso. Isso é um entrave, é uma dificuldade para o nosso crescimento. Por isso que Jesus nos ensinou a perdoar os outros. Ora, se nós podemos e devemos perdoar os outros, por que não podemos perdoar a nós próprios? Jesus também nos falou: amai-vos os outros e amai-vos a si próprio. Sermos indulgentes com os outros, mas sermos indulgentes conosco mesmo? Por que para nós seremos capazes de nós mesmos? Né? Então, o auto-perdão para nós é fundamental. Só que trabalhar o auto-perdão é difícil, porque nós estamos acostumados a martirizar pela culpa. E achando que, ao sentir-nos culpados por atos irregulares que tenhamos cometido, vai nos fazer melhor. Só que não vai. Nós vamos criar um condicionamento espiritual muito ruim, pouco iluminado. Então, o que nós temos que trabalhar em nós, em relação ao sentimento de culpa, é o auto-perdão. O medo faz estímulo para o avanço contínuo e as incertezas convertem em condições que, em torno da própria vitória, conquistar a saúde integral. Todo esse trabalho, todo esse conjunto aqui, é para que nós tenhamos uma saúde integral. O que é a saúde integral? A saúde integral é não ter doenças no corpo físico. A saúde integral vai muito mais além disso. A saúde integral é dar ao corpo a condição que ele precisa e necessita e dar ao espírito a tranquilidade e a paz que ele tem, que ele necessita para estar bem dentro da sua condição de espírito evolutivo. Quantas pessoas que a gente vê em situações orgânicas difíceis, em função das enfermidades, e ainda assim seu espírito está saudável. E o inverso, quantas pessoas aparentemente, fisicamente bem e horríveis, doentes e enfermas de espírito. Né? Então isso vai depender de cada um de nós, de como nós vamos tratar essas situações. Né?
O que nós precisamos fazer para conquistar a nossa saúde integral é ter essa comunhão com a natureza, é ter esse respeito às leis divinas, é confiar em Deus, confiar em si mesmo e confiar nas leis naturais. São mandamentos fundamentais para uma proposta de existência consistente de crescimento e evolução. Ao auxiliar os outros, experimentamos forte empatia que resulta de um processo bioquímico com descargas de adrenalina estimuladora que encorajará para as novas realizações e bloqueia os temores infundidos, típicos de perturbações psíquicas, terapias e profissionais. Quantas vezes a gente vê pessoas falando assim: eu gostaria muito de ajudar, eu gostaria muito de ajudar os outros, só que não tenho saúde para isso. Outra hora, olha, não tem tempo. Outra hora, não, eu tenho que esperar aposentar primeiro. Ou seja, sempre estamos criando uma condição para que possamos nos melhorar para depois começar a ajudar os outros. Ledo engano. Porque nós sabemos perfeitamente, e Joana de Ângeles nos traz isso, né? Dentro das suas leituras da psicologia espírita, que as terapias ocupacionais é um dos melhores medicamentos que nós temos para tratarmos as nossas enfermidades psíquicas, depressões, síndrome do pânico, né? Ansiedade. Porque quando nós trabalhamos, acontece um milagre. Ao depararmos com situações dos outros, em grandes dificuldades, muitas vezes maior do que a nossa naquele momento que nos sentimos enfermos, nós vamos ver que o dos outros é muito pior e ainda estão numa condição melhor do que nós estamos. E não é só isso, como uma coisa automática. Assim que nós começamos a ajudar, de coração, querendo mesmo, tendo essa empatia com o outro, se colocando no lugar do outro, e se esforçando para poder ajudá-lo, ocorre um processo bioquímico, onde serotonina, dopamina, noradrenalina, todas essas substâncias começam a produzir, começam a jorrar dentro do nosso organismo, nos trazendo uma euforia, uma sensação de bem-estar, uma alegria inconfundível. Tudo em função do quê? O amor. Que naquele momento desprendemos em relação a outra pessoa. O amor faz milagres. Neste caso faz. Porque ele consegue transformar em substâncias necessárias para dar a nós, enquanto encarnados, essa alegria, essa paz interior, através das terapias ocupacionais, através dos trabalhos que podemos e devemos fazer. E não nos sentirmos coitadinhos, enfermos, quando podemos ainda e temos ainda condições de prestarmos algum trabalho, porque sempre poderemos fazer de alguma forma, né? E aqui não é só questão de cunho material, é principalmente doar-se, é dar o seu trabalho em benefício dos outros, mas que nesse instante reflete para si todo o benefício em forma de paz interior. Quando surge disposição real
para superar os transtornos psicológicos causados pelas inúmeras formas de perturbações de ordem psíquicas, automaticamente desenvolvem-se os sentimentos íntimos e iluminados, proporcionando bem-estar e alegria de viver. Ou seja, quando o coração se abre, quando realmente nós o fazemos com o coração, de uma forma real, para superar esses transtornos psicológicos que nós temos. Todos nós temos, mais ou menos, quantidades diferentes, mas todos nós somos portadores. E essas perturbações não devem nos anular enquanto espíritos. Não devem trazer para nós um freio para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Devemos superar todas essas dificuldades, e criar em nós, de forma íntima, a iluminação que nós já trazemos conosco desde a nossa consciência espiritual. Porque todos nós, sem exceção, temos a centelha divina, como Deus nos afirma isso. E quando essa centelha divina passa a ser burilada, passa a ser trabalhada, a sua tendência é cada vez mais se iluminar. E nós podemos e devemos fazer isso. É uma proposta para nós. É aquilo que nós falamos. É o dia a dia. É trabalhar em nós pequenas tarefas, pequenas coisas que vão tornar-se grande amanhã em função da proposta de trabalho que iniciamos hoje. Sempre pensando que na natureza nada dá salvo. Tudo tem seu tempo. Agora, não podemos também sentarmos e achar, não, tudo tem seu tempo. Quando chegar o meu tempo, eu faço isso. Porque também nada está estático. Tudo é movimento. Então nós temos que ter um equilíbrio. Temos que ter a condição de criar em nós hábitos para esses comportamentos. Porque nós sabemos que é muito mais fácil nos condicionarmos a hábitos de preguiça, de resistência, hábitos de orgulho, de vaidade, e tornarmos a nossa vida uma dificuldade do que o contrário. Mas tudo é hábito. Se nós habituarmos a fazermos caridade, no início vão ter um pouco de dificuldade, como todos temos. Mas depois aquilo vai ser uma coisa real, uma coisa natural. Isso serve para tudo. No início tudo é muito difícil e complicado. É como diz Allan Kardec, dentro de nós tem um ser espiritual e tem um ser animal. Esse ser animal, com todos os seus instintos, com toda a sua força, puxando para a matéria, puxando para o corpo. É o eu, é a nossa personalidade material. Do outro lado, nós temos o self, nós temos a alma, o espírito em evolução, que está aguardando para que ele possa evoluir-se. Agora, se os instintos, se os maus hábitos não lhe permitem essa evolução, ele vai se prender nos maus hábitos. Ele vai se prender naquilo que realmente dá a ele uma coisa, uma sensação boa, material, mas que pode refletir de forma negativa no seu crescimento espiritual. Isso não quer dizer que devemos relegar a planos inferiores as questões materiais. Não é isso que estamos afirmando. O que queremos dizer é que cada qual no seu ponto, cada qual dentro da sua capacidade. Se Deus nos fez matéria, se nos fez ainda carne, é porque nós precisamos da carne para vivermos. Então precisamos trabalhar, precisamos ter família, precisamos nos sustentar, precisamos de tudo isso, precisamos de dinheiro,
Tudo isso precisamos. Mas não esquecer que nós somos espíritos. E como espíritos precisamos crescer, evoluir. Por quê? Senão, se nós não fizermos isso, nós vamos criar em nós sentimentos de conflitos. É o que Joana afirma, conflitos existenciais. É um animal em conflito com o iluminado. Nós precisamos do animal em nós para dar essa resistência, para dar essa capacidade de labuta, de trabalho. Mas o animal domesticado, o animal domado. Por quê? Pelo nosso espírito. E não o inverso. Porque senão, lá na frente, nós vamos escutar: ah, eu errei porque a carne é fraca. Quantas vezes a gente usa isso como desculpa para os nossos atos infelizes, né? E nós sabemos perfeitamente que a carne é o que é. O espírito é que tem que estar no comando e não deixar-se influenciar pelo instinto animalesco que todos nós temos. Entende? Então, por isso, nós chegamos ao fim dos nossos estudos de hoje. Queremos agradecer a todos